Deus! É uma secretária que não consegue reagendar uma reunião, é filho que precisa de material para o dia seguinte, é uma amiga em crise, é o pneu do carro furado. Difícil, hein? Parece que quando a gente tá sozinha, os problemas tomam uma dimensão muito maior. Você não acha? Ai, quando eu era jovem, mais jovem, eu tinha uma energia, gente, pra resolver tudo. Nossa, podia ser o que fosse, trabalho, família, faculdade, eu resolvia tudo tão rapidinho. Ai, mas agora eu acho que eu tô tão cansada. Sei lá, essa rotina do dia a dia, trabalho, casa, casa, trabalho. Ai, já me falaram pra eu frequentar uma academia, pra ver se a gente é animada, jovem. Mas eu tenho uma preguiça tão grande de sair. Ainda mais se for pra ver essa gente jovem, bonita e sarada. Ai, por isso que eu comprei uma esteira, pra eu malhar assim quando me dá vontade. Faz tempo que não me dá vontade. Mas tudo bem, eu vou lá correr um pouquinho. Ai, que roupinha que eu vou pôr pra malhar hoje. Vou lá. Eu sei que ninguém vai me ver, mas tá faltando um brilhozinho. Porque é que nem minha mãe sempre diz. Se você for na esquina comprar pão, coloque as suas melhores roupas, suas melhores joias, passe aquele perfume bem gostoso, porque vai que o teu príncipe encantado tá te esperando ali, hein? Se bem que o filho do seu Manuel não é de se jogar fora. Mas ele deve acordar às 5 da madruga para fazer pão. Vamos deixar pra amanhã, né? Ai, não, Mônica, vai, você consegue. Aí confesso que eu não gosto de me exercitar, não. O Carlos, ao contrário, é um rato de academia. Insuportável. No começo do nosso casamento não era muito fácil. Tinha o perrengue com a grana, depois com os filhos, ciúmes, a família que interfere, visões de mundos diferentes. Isso sem falar na sem noçãozice do falecido. O Carlos. Então, um dia eu tive um sonho, eu sonhei que eu tinha ido pra Grécia. E lá eu fui recebida por um tapete de flores. Aí eu fiquei pensando, que significado será que tem esse sonho? Aí ele disse, à noite você vai saber o significado. E eu fiquei ansiosa o dia inteiro pensando, será que ele vai comprar uma passagem pra Grécia? Aí chega a noite com uma caixinha, um laço lindo. Aí quando eu abri, era um livro do significado dos sonhos. Ai, dá pra acreditar? Ah, não, mas eu me vinguei. No dia seguinte eu comprei uma passagem pra Grécia e falei, tô indo, no final do ano eu vou sozinha. Claro que ele se arrependeu e comprou uma passagem, né? E foi uma viagem ótima, aquelas casinhas brancas, aquele mar lindo. Até ele invocar em alugar um triciclo e a gente se esborrachar no barranco. No começo do casamento, todo mundo troca uns presentes carinhosos, né? Tipo, uns ursinhos de pelúcia, uns bichinhos fofinhos. Aí no nosso aniversário do primeiro casamento, o Carlos me trouxe um coelho. Gente, ele era enorme, ele tinha a minha altura. E tinha um tom assim, um cinza escuro, com os olhos bem tortos. Um horror! E aí ele dizia que o coelho fazia ele pensar em mim. Ah, mas eu me vinguei. No dia seguinte eu comprei um pintinho, sabe? Aquele que você dá corda e que fica pulando. E aí eu olhei bem pra ele e falei, ele me lembra você. O Carlos nunca teve muita noção pra presente. Ou ele acerta ou ele erra feio. Mas apesar das nossas diferenças, tinha uma parceria. Era legal ter alguém por perto. Nosso convívio era tranquilo, harmonioso. A gente tinha uma super cumplicidade. Tanta cumplicidade que eu mal desconfiava que ele fazia por trás.
Nossa, fazia tempo que eu não via a sua cara. Que, aliás, tá bem acabada. O quê? Você tá falando comigo? Fala aqui, ó, com a minha mão. Isso é uma saia ou um cinto, benzinho? De quem que é esse pneuzinho aqui? Como que eu ia perceber que você cortou o cabelo? Foram só as pontas. Eu cortei 3 dedos. Oh, eu só fui tomar uma cervejinha com os amigos depois do futebol, amorzinho. Isso, às 2 da manhã, num sábado. Meu Deus, pra que comprar tantas joias? Eu não resisti. Mas pra aquela vaca, você compra. Daqui a pouco, é ela que vai vir pro ringue. Mas por que aquela vaca é tão linda? Que ódio dela ser tão linda! Isso é por você não ter me escutado quando eu falei que eu queria salvar o nosso casamento. Porque eu merecia mais respeito e consideração. Por você ter me deixado sozinha. Porque eu te amava, seu ordinário. Calmei. A minha vontade era socar a cara dele de verdade. Mas já que não dá... E eu não teria coragem. Não, eu não vou ficar me desgastando de raiva, não. Vou ficar aqui me remoendo de raiva se ele tá lá com a namorada linda dele. Não vou. É hora de seguir a vida, bebê.